Olá pessoal, espero de coração que todos vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos estudos e comentários da nossa obra básica, o Livro dos Espíritos. Mais especificadamente, nós estaremos tratando aqui as perguntas de 686 até a pergunta de 701, que dá continuidade ao estudo das leis morais. Mais especificadamente, nós estaremos tratando aqui a lei da reprodução. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça a leitura dessas perguntas, das respostas ditadas pelos espíritos superiores e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que Deus é amor, vamos dar continuidade aos nossos estudos para que possamos então esclarecer e cada vez mais amar a Deus e a todas as coisas. Bom, após a leitura das perguntas e das respostas ditadas pelos espíritos superiores, no que diz respeito à lei da reprodução, nós tiramos algumas conclusões bastante pertinentes. Olha que interessante. Primeira questão é que a lei da reprodução é uma lei natural, haja vista que sem ela o mundo material pereceria. Se nós observarmos, tudo no mundo manifestado vem através da reprodução. E, pessoal, não vamos focar somente na ideia da reprodução humana, mas pensar em tudo. E quando eu digo tudo, é desde a planta, desde um pensamento, desde um livro, tudo vem através da reprodução, desse momento de união, desse momento de juntar algo e dar vida a algo. Isso é uma questão muito interessante. E é uma lei natural. As coisas aqui só nascem através dessa questão. Isso é um ponto muito importante. E uma questão que os espíritos explicam é que o corpo, ele vai evoluindo à medida em que esse espírito também vai evoluindo. Eles nos mostram que os nossos antepassados não tinham o mesmo corpo nas mesmas estruturas do que nós temos hoje. E a tendência é que à medida que esse espírito vai evoluindo, o corpo vai passando por modificações. E isso é muito interessante quando nós pensamos na evolução e a ciência nos mostra que o cérebro foi diminuindo de tamanho, a caixa craniana foi diminuindo e assim por diante. Então todas essas situações nos mostram o quê? Que o corpo ele vai se modificando para abrigar novas potencialidades desse espírito. Lembra que nós comentamos que o que nos limita muito ao nosso corpo? Tem até um vídeo, que nós falamos sobre a influência do corpo, no espírito, que essa matéria muito densa limita o espírito que tem N possibilidades. E à medida que esse espírito vai então evoluindo, esse corpo aqui ele precisa ser cada vez mais sutil, cada vez mais etéreo, para abrigar esse espírito cada vez melhor. E aí eles comentam: tudo deve chegar à perfeição, e o próprio ser humano é um instrumento de Deus que serve para atingir esse fim. E isso é um ponto muito importante. Muitas das vezes nós estamos ali fixados, amarrados com algumas ideias, e a própria doutrina espírita explica que ao ser humano foi confiada a inteligência, e através da inteligência é possível desenvolver coisas que irão promover a evolução, e que Deus atua através desse ser humano para então entregar a evolução à humanidade, ao planeta Terra. E o que a doutrina espírita nos deixa muito claro é: essas novas técnicas de fertilização, de criação, elas estão vindo para que justamente ocorra cada vez mais a evolução e o progresso da nossa sociedade. Nós não devemos, quando pensamos nessa ideia da reprodução e nessa questão, nos limitarmos a ideias totalmente pré-concebidas, ideias limitantes e crenças limitantes, de que tem que ser um homem, uma mulher, e um casal, um filho. Não necessariamente. Hoje, por exemplo, nós podemos adotar. Hoje, uma pessoa que não tem, por exemplo, um casamento, é solo, digamos assim, solteiro, pode ter um filho, seja adotivo ou através de uma inseminação, Então, todas essas situações, as leis humanas, elas estão se modificando para abrigar todos esses parâmetros, para trazer ao mundo todas essas perspectivas. Chico Xavier, numa entrevista ao Pinga Fogo, nos disse muito claramente que a perspectiva da raça humana sobre a reprodução passará, durante esses anos agora, por grandes transformações.
Nós estamos mudando os nossos ideais, mudando as nossas ideias, para cada vez mais abraçarmos a diversidade e amarmos uns aos outros, como Jesus, como Deus nos amou. Então, o que esse capítulo nos deixa muito claro, que nos conforta muito, é que sim, devemos apoiar a evolução científica que acontece, porque Deus age através desse ser humano, porque foi Deus que forneceu a ele a inteligência e a capacidade de ele promover a evolução aqui na Terra. E entender que essa evolução não acontece por conta do homem, mas por conta da inteligência que foi confiada a ele. E aí eles continuam. Podemos regular a reprodução mediante as necessidades e a questão dos fins também. Como assim? Pessoal, novamente, nós devemos entender e que o que a doutrina espírita deixa muito claro, né? Existem muitas religiões que proíbem, por exemplo, a utilização de anticoncepcionais e de métodos contraceptivos. Nós devemos entender a importância desses meios para que nós entendamos a coisa extraordinária que é conceber um filho, trazer um filho à tona. E olha a pergunta de 694, perdão. Diz o seguinte: que se deve pensar dos usos desses métodos contraceptivos, né, cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade, ou seja, eu utilizo esses meios para não engravidar, mas continuar tendo a prática sexual. Olha a resposta. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e o quanto o ser humano ainda é material. Ou seja, tudo é mediante a necessidade e o propósito. Não significa que nós não devamos usar, mas tudo deve ser pensado no fim e no propósito. Ah, João Vitor, mas se a lei da reprodução é uma lei natural, o que pensar daqueles seres humanos que não querem ter filhos? O que pensar daqueles casais que não querem ter filhos? Devemos ter uma reflexão muito importante. Será que realmente eles não têm filhos? É um ponto interessante. Como assim, João Vitor, eles não têm filho? É lógico, eles não quiserem engravidar. Mas será que eles não são padrinhos de alguém? Não educam alguém? Será que eles não fazem um trabalho social para crianças carentes? Por exemplo, um dos nossos maiores exemplos de líderes que nós tivemos ali, filantrópicos aqui no Brasil, Chico Xavier, não casou. Mas quantos filhos ele não teve? E uma questão bastante interessante que ele mesmo falava, né? Meus livros são meus filhos. Ou seja, ele se abdicou da construção de uma família, da construção de um matrimônio para construir uma família de filhos educacionais, de livros, para educar pessoas, para ajudar os carentes. Isso é louvável diante de Deus. E convenhamos, ele não foi contra a lei da reprodução. Quantos de nós que aqui estamos na Terra fomos criados a partir dele? Pessoal, convenhamos, comunidade espírita, não sejamos hipócritas. Chico Xavier nos criou. E quando eu falo de nos criar, é de nos fortalecer e de nos educar. As obras que ele deixou, os comentários que ele deixou, através do Emmanuel, de André Luiz, de Meimei, quantas obras, quantos esclarecimentos, quantos consolos. Educar significa trazer o melhor à tona. E convenhamos quanto ele fez isso a nós. Devemos a ele, aquele que sacrificou. Que, conforme a pergunta de 694, ao invés de não quero ter filhos, mas vou continuar a minha prática sexual, não quero também depender de ninguém, penso somente em mim. Não, ele se sacrificou na ideia do quê? De fazer algo ao próximo. De ter a sua vida ali, um meio para elevar a consciência dos demais. Interessante isso, e convenhamos o quão difícil isso é. E aí eles continuam, né? O casamento, ele é um progresso na marcha da humanidade porque ele estabelece a solidariedade fraterna. E quando nós falamos de casamento, é da união de almas que promove a evolução um do outro. Nós não estamos falando do casamento humano do papel. Mas quantos seres que talvez nem casados no papel são, mas que são casados no espírito e na alma, de elevar o coração uns dos outros, de promover a evolução do outro, de fazer com que o outro voe e alcance patamares cada vez maiores. Olha que questão interessante. E eles continuam, né? Achei bastante importante trazer essas duas perguntas. Olha a pergunta de 689. O celibato voluntário
representa estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Olha a resposta: não. E os que vivem assim por egoísmo, desagrado a Deus e enganam o mundo. Aí você falou, Vitor, mas isso não condiz com o que você acabou de falar. Olha a pergunta em sequência que Allan Kardec fez. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo a serviço da humanidade? Olha a resposta. Isso é muito diferente. Eu disse, por egoísmo, ou seja, vivo em celibato justamente e exclusivamente porque eu não quero. Não quero me relacionar com as pessoas, não quero conviver com ninguém, quero viver sozinho, e aí pronto, acabou. Isso é por egoísmo. Pensar única e exclusivamente em si. De não querer desenvolver matrimônio. Agora, aquele que pensa assim, ok, estou aberto a essa possibilidade. Estou aberto a essa possibilidade. Porém, no momento, vivo ok, estou feliz com isso. E nesse momento que então é me confiado, vou me dedicar ao outro. A um trabalho social, à minha família, aos meus afilhados, a quem sabe adotar um filho, a fazer um trabalho numa creche, ao lar dos idosos e assim sucessivamente. Isso não é um celibato por egoísmo. É um celibato voluntário. E essa é uma questão que, olha o que eles continuam, né? Todo sacrifício pessoal é meritório. Quanto feito para o bem, quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então, vamos aqui organizar as ideias que são bastante importantes. Ao lermos esse capítulo, o que nós entendemos é o seguinte: trazer coisas ao mundo requer reprodução. E, novamente, não fixemos o nosso pensamento somente na reprodução fisiológica, mas em qualquer tipo de reprodução. Para trazer o bem ao mundo, é necessário reproduzir. É necessário semear, é necessário esforço, é necessário sacrifício. Fazer o bem a alguém não é uma tarefa fácil. Requer energia, requer dedicação, requer tempo, requer amor, requer, em suma, sacrifício ali. E quando nós pensamos em toda essa situação, a reprodução é uma lei natural. E o que esse capítulo nos convida a justamente a refletir é o seguinte, que o casamento, quando seres se unem com o propósito de se tornarem pessoas melhores, de trazer o sagrado ao mundo, de constituir família, porque, pessoal, convenhamos, se somos espíritos, viemos ao mundo através disso e viemos para cá para sermos melhores, olha o bálsamo de luz que é uma família. O local que vai servir como receptáculo para que esse espírito então venha. Isso é de um milagre e de um amor tão profundo que nós deveríamos agradecer aos nossos pais, agradecer à nossa família por toda essa construção genealógica que nos abrigou e que nos abriga. Mas entender também que o celibato, quando voluntário, o celibato, quando feito com o propósito de se dedicar mais à humanidade, de se dedicar mais ao outro, ele é meritório, ele é amor. Por quê? Chico é o melhor exemplo dessa situação. E em próprias entrevistas ele mesmo falou: eu não teria tempo de me dedicar aos livros, de me dedicar às palestras, de me dedicar ao trabalho, à sociedade, se eu tivesse feito um matrimônio e feito em família. O meu coração pedia uma família maior. E, pessoal, convenhamos, um dos maiores escritores brasileiros, mais de 400 livros. Olha a extensão disso, trabalhava dia, tarde, noite e de madrugada. Realmente não descansou por um momento, sempre trabalhando, sempre produzindo, sempre entregando. E ele tinha uma leveza muito tranquila quando questionado a respeito disso. Chico nunca namorou, nunca casou. E temos também outros exemplos, não somente de Chico, mas de outros padres e de pessoas que aderem ao celibato na tentativa de se dedicar mais à humanidade e de amar mais as pessoas. Então isso é uma questão bastante interessante e que nós devemos ter respeito e amor para com todos. E um ponto também que vale ser destacado e que esse capítulo nos deixa muito bem esclarecido é da ciência como meio para promover o progresso e da evolução, que nós devemos ser conscientes quando realizamos as nossas relações sexuais, que nós devemos ter comprometimento e carinho com as pessoas que nós nos relacionamos e entender que
toda e qualquer ação que é pensada única e exclusivamente em nós, no nosso egoísmo, isso realmente não frutifica e não traz nada à tona. Ou seja, aquele ser humano que veio ao mundo, que foi confiado a ele o fato extraordinário da vida, por que ele não fornecer isso a alguém? Ah, mas eu não quero ter um filho biológico. Adote. Ah, eu não quero adotar, dá muito trabalho. Viemos ao mundo fazer o quê? Vocês já pararam para pensar o poder que uma adoção tem na vida da criança adotada, na capacidade de transformar, de entregar esperança, de entregar renovação? Convém a nós refletirmos um pouco sobre essa situação. Bom, são com essas reflexões que eu me despeço de vocês, que possamos todos juntos analisar elas e ter visões cada vez mais aprofundadas a respeito da lei da reprodução, dessa lei natural. Um beijo no coração de todos e vejo vocês no próximo vídeo. Até breve.